Salve, salve família azulina! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos. Quintou, família, quintou com Q maiúsculo. Tamo junto e misturado. Agradeço a presença de todos por aqui já, desde o começo desse vídeo. Bom, meus amigos, vamos falar hoje aí do que foi aquele jogo de ontem, né? Como eu falei, ontem tava de trampo, não deu pra passar um vídeo logo depois do jogo, mas aí a gente tava dando, se vira nos 30 lá pra assistir o jogo, né, família? Assistia, ouvia, uma hora escutava, ligava o radinho aqui e assim por diante. Bom, espero que todos estejam bem aí do outro lado da tela, vão ficando à vontade e bora lá para esse vídeo. Mas a pergunta que não quer calar, cai em pé e corre deitado? Responde aí, família. Bom, meus amigos, o Clube do Remo, como nós tínhamos lançado um vídeo antes, né, mudou a onzena, né, foi com Matheus Anjos no meio, né, e Jadson fazendo a volância. Eu tô cansado, família, tô cansado de tocar nesse assunto do Jadson, olha. Os comentaristas que a gente vê por aqui, todo o tempo falando, o Jadson tem que cair na ponta, tem que cair, o Jadson tá fazendo a meia, o Jadson tá fazendo a... Quer mais? Vai naquele podcast, Reicast do Clube do Remo, vê lá a entrevista dele que ele diz que ele gosta de fazer a segunda. Jadson é novo, tá se encontrando talvez aí, talvez, né, pela juventude, não sei explicar pra vocês, ele sabe explicar muito melhor lá no Reicast do que eu, tá? Então, bora que interessa, né, família? Os nossos comentários aí, né, que jogo foi esse? Mas eu tinha escrito no vídeo que eu tinha lançado anteriormente, que seria na garra, né, e na tática. E ali muito... Por isso que eu toco no esquema tático para vocês, pela seguinte forma, que ali dá para você perceber qual é o esquema tático que está funcionando, né? Qual a maneira que ele está jogando, se é no 4-4-2, no 4-3-2-1, no 4-3-3, no 4-4-1-4-1, né? E ali deu pra gente ver muito bem ontem o esquema tático do Clube do Remo, família. Que jogo adverso, né? O Clube do Remo que começou amassando o adversário, tá? Né? Claro que não desrespeitou, né? Mas, e como o próprio treinador falou, por falhas individuais, decisões, na verdade, individuais, e a gente acabou sofrendo mais do que necessário, né, família? Então, o Clube do Remo começou bem com uma cabeçada do Silas ali, que nós podemos ver ali. O Silas, cara, surpreende, né? Surpreende demais. O primeiro tempo foi muito bom do Clube do Remo no começo, né? O Clube do Remo começou amassando. Se não fosse aquele... Eu tiro pra mim que foi um nervosismo do Natan ali no começo do jogo. A temperatura, o clima, a torcida impecável ali, né? Que começou... Daqui a pouco a gente até fala mais sobre a torcida, né? Então acho que pra mim foi aquele nervosismo de tirar a bola ali, querer tocar. E também do Echaporã, que não apareceu como opção na ponta. Porque como eu falei pra vocês, quando o time está defendendo na média baixa, tem que aparecer, aparece os volantes, aparece o ponta para dar opção para o cara sair dali, para não sair no chutão. E aí o Natan deu uma opção para querer cortar para dentro e perdeu a bola e não pode, né, família? É um time perigoso, um time que está formando para a Série B aí, vinha de 3 vitórias seguidas aí, né, usando peças fundamentais aí que a gente falava aqui no vídeos anteriores. A gente tem um vídeo falando todo dia sobre as peças do Amazônia aí, né? Então, do Amazonas, no caso, né? Então, não pode dar aquele vacilo, não pode, né, família? Então, mas o Clube do Remo não deixou abalar. Quem vê, olha, o que a torcida sentiu, a diferença, né? Quando a torcida sofreu o gol e a torcida não parou de cantar e logo em seguida, né? Clube do Remo com 4 minutos faz o gol, né? Uma bola lançada pelo... Como eu falei pra vocês, vai ter muito do Murininho, ele trabalha assim. Os volantes lançando, o zagueiro lançando. Dessa vez não foi o Lídia que lançou, mas foi o Jonilson, que não comprometeu, né, família? Então, vimos sair o gol do empate, né? E logo depois do outro lançamento de 3 dedos do Henrique Vigia, quem aparece? O Ribamar, né, família? O Ribamar, um cara que luta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um aspecto de cada um jogador. Mas eu tô aqui fazendo o recálculo do que eu vi ali naquele começo de partida, né, família? Então, Ribamar aproveita a oportunidade, veste a camisa do centroavante e faz o gol, né?
Aí, vamos pro segundo tempo, 4 minutos, você acaba com o time, porque o Echaporã já havia levado um cartão amarelo do juiz, que o juiz, falando a parte do juiz, ele tava com malícia ali, família, não foi à toa que esse cara amarelo saiu do quadro do FIFA, e agora deve ser até ser chamado, para ser chamado do quadro CBF, porque, cara, o Echaporã tava correndo, ele deu a falta, ele não deu a falta no cara, deixou o contra-ataque do Amazonas seguir, sabe? Então, deu falta por reclamação. Deu uma hora que deu tão branco na cabeça dele, não deu pênalti claro, tá? Claro mesmo, o cara tá de braço aberto, entendeu? Aqui não foi bola na mão, não, ali foi pênalti mesmo, o braço dele tá aberto, entendeu? Então, poderia mudar a história do jogo também, né? Então, teve uma hora que ele era um escanteio, ele se perdeu todo e deu bola ao chão. Então, cara, veio mal intencionado. A diretoria do Clube do Remo tem que ver essas questões aí, porque, olha, tirou o Echaporã do próximo jogo. Numa bola que o Echaporã esperou o escorão do cara vir. O Echaporã é menor do que o zagueiro, do que o lateral até que foi. O cara nem sentiu, levantou do chão, até assustado quando viu o Echaporã expulso. Então ali a gente viu a maldade de querer. Já estava prejudicando no primeiro tempo, puxando para o lado do Amazonas. No segundo tempo, então, né? Deu 7 minutos, depois deu mais 1 minuto. A gente estava vendo até o jogo a hora do Amazonas empatar. Mas aí não deu para segurar mais, né, família? Então, o árbitro deixou muito a desejar ali ontem. Eu não sei o que a intenção dele, se era malícia, mas ele foi muito displicente, muito amador. Não sei nem como é que figurava no quadro FIFA esse camarada, tá, família? Então, pulando essa parte do árbitro, o Echaporã também ali, né? Ele esperou o contato, confessa, ele esperou o contato no ombro e veio o contato. Mas quer dizer que o cara vai expulso? Não, entendeu? Já tinha dado um cartão amarelo por o Echaporã reclamar. A primeira reclamação já deu cartão amarelo. Deu cartão amarelo pro técnico que estava na beirada do campo. Então, ele foi displicente o árbitro, então ele sacaneou o jogo, né? Com a graças aí que não deu nada de errado pelo o Remo segurar. Então perdemos o Echaporã. E aí, família? Aí é só tática e coração na ponta da chuteira, né? Porque o time foi ficando fazendo o balanço. O balanço, a linha média já estava a linha muito baixa, né? Aí daí vamos agora analisar ponto a ponto, né? Começando aí, Marcelo Rangel, quando solicitado, apesar de a homenagem sair pro Vinícius ontem, Marcelo Rangel, quando solicitado, mostrou que veio, né? Agora a gente vê que o treinador do goleiro mudou. Marcelo Rangel saindo nas bolas, que tinha aquela displicência que a gente se lembra muito bem do Vinícius, apesar de ser um ídolo aí. Ele tinha uma má saída de bola, o Marcelo Rangel está mostrando mais ímpeto em sair na bola, mais confiança. E um goleiro, começando pelo goleiro, a zaga vai bem, né, família? Então o Marcelo Rangel aqui pra mim, o melhor jogo que eu já vi dele em toda a carreira, salvo engano, né? Quando foi solicitado, foi presente, vibrante e dando ocasião pro time, né? Thales, cara, começou a despontar, né? Começou a despontar, guerreiro lutando, quebraram a cabeça dele lá, mas voltou lutando. Então, pra mim, o Thales também tá voltando, né? Apesar de os laterais não subiram tanto ontem, tá, família? Vocês podem notar isso, que os laterais não subiram ontem tanto, né? Quando foram ao ataque, foram poucas vezes. Até porque o jogo do Remo foi só o primeiro tempo. O segundo tempo, com a falta de um atleta, danificou muito ali o esquema tático. O Jonilson não comprometeu, né? Inclusive foi infeliz, a bola tocou nele naquele chute, né? Que desviou, mas ali já tinha começado tudo errado, né? O líder, cara, tá despontando aí. Precisamos de outro líder nesse time, hein? Precisamos de outro ali para justamente na falta do Jonilson, né? Tem um ali que também, porque o líder não vai jogar todo o campeonato com certeza. Isso é de lei, pela idade ou por ocasiões da posição dele poder levar cartão, entendeu? O Natan, né? O nervosismo passado do começo foi bem. Teve 2 falhas que ia entregar mesmo a paçoca ali de qualquer jeito, né? Então o time começou mal no começo, esperou muito o adversário, como eu falei para vocês agora, né? Tava mordendo, mas as linhas estavam balançando, né? Mas deixou a desejar o começo do Clube do Remo.
O Henrique Vigia, sem nada a comparar, né, cara? O cara tá mordendo a bola mesmo, tá demais, né? Mas se continuar nessa pegada, não se perder, vai longe, moleque. O moleque tá voando, tá? No lugar dele entrou o Renato Alves, que naquela bola que ele recebeu, que era a única coisa que ele poderia fazer era chutar, ele tocou, né, pro Natan, que acabou sem ângulo, chutando por cima. Aquela bola ali, se o Ítalo fez o pivô, é pra ele bater. Então eu já tô falando do Renato Alves pra vocês saberem o que foi o jogo dele. Só isso, tá? O Jadson jogando na volante 2, tá? Gente, o Jadson tá jogando na 2, tem que lembrar esses camaradas aí porque eles querem teimar. Ah, eu prefiro... O treinador tá colocando o camarada lá. Ele mesmo já se solicitou e jogar lá, tá? Então, não comprometeu, jogou bem sem a bola, com a bola, aparecendo, mordendo ali, mordiscando mesmo o adversário, né? Cafungando no cangote do meio campista lá do Amazonas, ele tava em todas. Com a bola e sem a bola e fazendo o balanço. O Clube do Remo fez muito balanço ontem, agradável de se ver, família. Agradável de se ver mesmo, né? Então o Jonilson, pra mim, foi bem demais ontem também, tá? O Matheus Anjos dispensa comentários, né, família? O cara é diferenciado. Um grande jogador, tá fora de forma ainda, tá se recuperando. E mostra aí a que veio e vai fazer o diferente desse meio campo do Clube do Remo, tá? Muita diferença mesmo vai fazer esse cara aí. Cara que tem visão de jogo, ele já levanta a cabeça e já vê para onde vai passar, como eu falei para vocês. Diferentemente do Pavone, o Pavone cadencia muito e gira muito. Ele não. Ele já, na visão de lance que ele vai, quando ele avança, tira uma jogada do nada ali, né? E quando ele recebeu a bola do Jonilson no primeiro gol do Clube do Remo, viu a passagem do Echaporance e a outro já ia chutar, né? Tinha dois fechando, tocou entre o zagueiro e o goleiro e o Chaporã só faz e me abraça, né? Faz e me abraça, né, família? Então, no segundo tempo cansou, foi substituído, né? Cansou bastante porque as linhas baixaram muito e o Clube do Remo correu muito, fez muito o balanço, tá? E isso cansou muitos atletas ali. Silas, né? O Silas também foi bem demais, a cabeçada no começo do jogo. Se o goleiro não fosse bom, tinha vazado o goleiro ali, né? Tava jogando na ponta, não comprometeu, mas também não apareceu tanto, né, família? Mas sempre perigoso. No segundo tempo foi fazer a meia no lugar do Matheus Anjos e depois saiu muitos. Já estava estafado, já tinha acabado todas as energias. Porque o Clube do Remo marcou muito ontem, tá? No lugar dele entrou o Ítalo, seu Ítalo engordando, né? Tá engordando. Ele tá aí no estaleiro engordando, porque quando começou o campeonato tava emagrecendo, depois parou, agora engordou de novo. Aí, né? Tem que ver, o cara ganha um valor alto aí pra justamente jogar, né? E aparecer no jogo desse. Aí ontem parece que não entrou se esforçando, não entrou na liga do jogo, né? Então, tá deixando a desejar. Eu esqueci de falar do Bruno Bispo, não comprometeu, né? Entrou no lugar do Natan no segundo tempo, porque o Natan também já estava estourado já, né? Não comprometeu, até jogou melhor do que a sua estreia, tá? Então, o Echaporã foi expulso, como vocês viram, o jogo dele estava no começo, né? Depois entrou o Ronald no lugar do Matheus Anjo, o Ronald ficou fazendo a beirada no lugar onde fazia do Echaporã. No final ele estava no 4-4-1, família. Tá? Deixando um avançado, né? Que seria o Ítalo e o Kelvin o Ronald pegando as pontas, tá? Mas aí o Clube do Remo já não fazia mais nada. O Kelvin é aquele negócio, né, família? Bate fofo na bola, tenta fazer alguma coisa, pedala ali com uma perna só. Ainda não vimos. Melhorou. Pelo menos ele parece que está avançando e está tendo a noção de bola. Eu não sei se é a idade que pesou, o corpo já não é mais o mesmo e não responde, né, família? Porque dá para te ver que ele tem uma noção, mas na hora de fazer o principal ele se atrapalha, as pernas, não sei se é o nervosismo. Bora ver mais um pouco, né? Porque só tem ele aí, né? Inclusive, com a perca do Echaporã, mas já queria que o Marco Antônio já volta no próximo jogo, né, família? Então, o Clube do Remo, na perca do Echaporã, o Echaporã estava nervoso de novo, como eu falei para vocês, tá? E começou a cachorrada aqui, né? Então estava nervoso de novo. Mas o Clube do Remo em si, no todo,
Não jogou bem, mas jogou o que deu com a garra, né? E com o esquema tático voltado do treinador, o Mourinho. Já faz muita diferença, família. Porque se fosse há um mês atrás aí, se o Clube do Remo levasse esse gol, ia se portar que nem aquele jogo lá do Porto Velho. O time parecia que estava com displicência, não lutava, né? E dessa vez não. Dessa vez nós vimos ali o Ribamar dando o sangue mesmo, né? É como eu falei para vocês, nesse esquema tático, hoje em dia o centroavante, se ele não fizer gol, ele é cobrado, mas o Ribamar faz muita função sem bola, mordendo ali entre dos meios dos dois zagueiros, né? Então, buscando sempre o jogo. Então isso fez muita diferença, tanto que ele aparece na costa do zagueiro e faz o gol. Saiu imagens aí dizendo que ele estava impedido. Na verdade, isso veio outro lance da Liberal aí, Cristinho. Dá pra ver que ele tenta sair a primeira, e sai no impedimento e volta, e o zagueiro avança um pouquinho. É questão de milímetro ali, família. Então, nós não tínhamos nada a ver com isso. Pra mim não foi impedimento, não tinha como marcar a linha ali, tem que ser bem demarcada, tá? O Clube do Remo, pra mim, foi teste para cardíaco ontem, jogo de final, porque o adversário do outro lado muito mais centrado e muito mais entrosado, porque já vem com uma base do ano passado, mesmo treinador, alguns jogadores ali, e outros que vieram agregar muito mais, né, família? Mas, Clube do Remo é Clube do Remo e botou a tradição acima de tudo, né? E já tinha no começo, e quando o time baixava a guarda, né, a torcida vinha com tudo, já tinha feito uma homenagem para o Vinícius, que se encontrava, coincidentemente, o vereador Vinícius lá no estádio, né, foi pro meio da galera e se não ganhando de eleição, né, família? Nós sabemos. Tá, Vinícius, estamos espertos contigo. Mas já valeu a presença, né, já dá um apoio moral maior, inclusive com a homenagem da torcida. A torcida ontem foi nota 1000, né, família? A torcida do Clube do Remo, é isso que dá, é isso que alegra a gente todo o tempo, família. Sabe? De ver o torcedor em campo, de ver o torcedor vibrando do começo ao fim, cantando, família, cantando mesmo, o time com as linhas baixas, e quando a torcida se sentia necessária, cantava, e aquilo dava, sabe? Até que a gente vê os jogadores emocionados no final do jogo, né? Foi um jogo bom para 90 minutos, tá? Foi um jogo bom pelas circunstâncias que o Clube do Remo vem vivendo. Foi um jogo bom. Tá, eu posso dizer, o treinador se cobra muito também quanto a isso, né? A gente viu que teve certas falhas ali e decisões que culminaram com certas situações, mas no bojo, completando com a torcida, o Clube do Remo foi ontem surpreendente. Sim, se pode acreditar que no próximo jogo, os próximos 90 minutos serão diferentes. Já teremos o retorno do Pavani, do Marco Antônio, muito provavelmente do Ícaro, que poderão figurar ali no banco de reservas. Até porque não vou poder contar com o Echaporã, né, família? Mas fica a critério do treinador recuperar esses jogadores para o próximo jogo, que já é sábado, lá em Manaus. Eu, sinceramente, estou de alma lavada, porque esse jogo, para mim, ele seria um divisor de águas do sentido do início da Série C, né? Porque a gente vê que vem com um time limitado em certas baixas que tiveram, jogadores que saíram, jogadores que estão no DM, se recuperando. Já lembrando que o Pedro Vitor também já pode figurar, né? E o Clube do Remo se superou. É aquele jogo épico, né? Para um momento de excepcionalidade do clube, né? O treinador, ali tem muito da mão do treinador, família. Ali tem muito mesmo da mão do Mourinho. É por isso que eu passo para vocês sempre o esquema tático, a maneira dele jogar, entendeu? Tudo isso, né, que mostra a garra e o balanço. O balanço que eu falo, se você ver, eu vou botar uma imagem, o balanço do começo do pré-aquecimento do Clube do Remo, tem aquele quadrado que eles fazem com a linha e fica ali o balanço. Os jogadores indo atrás dos que estão com a bola e marcando, né, individualmente, um na sobra, e o balanço sendo feito. Balanço de posicionamento para um lado. Às vezes tu vê um jogador solto do outro, mas já tem as posições que estão vendo ele lá solto. Ele pode estar achando que estão diminuindo o espaço do adversário. Então isso fez muita diferença no jogo de ontem.
né? Sofreu, o Clube do Remo sofreu muito. O desgaste físico desses atletas com certeza foi muito alto ontem, porque correu muito parte atrás da bola devido à situação da expulsão do Chaporã, né? No final do jogo ele até pediu desculpa à torcida por ter sido expulso, e realmente, se nós for botar no bojo, prejudicou bastante, mas com a graça, né, nós conseguimos aí alcançar essa vitória, uma vitória que combinou e culminou com a noite que estava sendo perfeita, a tudo aquilo que propiciou o Clube do Remo ontem, né, família? Então, um público de 9 mil e poucas pessoas, 9.218 pessoas lá, né? Sabemos que tinha mais, dá para receber, mas, né, já dá de alegre para os jogadores, o treinador que elogiou muito a torcida. Então, continuando nessa pegada e melhorando, pode contar que é casa cheia nas semifinais do Parazão. Mas agora o foco é nesse jogo de Manaus contra o Amazonas. Um estádio maior, né? Vai do treinador armar o time legal, ver os que estão melhor para jogar. Como sempre os jogadores têm enfatizado, ele vai no banco e olha, esse jogo tá pedindo fulano, e pergunta, tá bem para entrar no jogo, né? Então, do total, ao meu ver, o Clube do Remo foi bem, superou as expectativas, até porque eu achava que ia sofrer mais com 11 jogadores, eu achava mesmo, né? Ninguém, nem as bancas de apostas estavam pagando até 3 aí pro Amazonas, né? Então, teve gente que perdeu dinheiro aí, né, família? Teve gente que perdeu dinheiro aí querendo fazer graça, né? Mas nós não tem nada a ver com isso. O nosso caso aqui é analisar o time, peça por peça, ver quem está evoluindo, né? Como o próprio Thales se destacou bastante ontem, o goleiro. E a torcida, né, família? A torcida ali é festa. Eu coloco ali como a emoção que o Marco Antônio falou no request ali, né, cara? Tu ser ídolo de uma torcida dessa. Tu vê que a gente não esquece, né? A torcida não esquece. Lembrou até do Vinícius, que já tá um mês já fora, mas a torcida sempre respeita, né, família? A gente às vezes fala, não devemos estar adorando os jogadores, realmente não devemos, mas quem quiser ficar e vestir o manto e virar ídolo, as oportunidades são dadas. Porque muitas das vezes o atleta, ele não se faz só do dinheiro. É necessário? Com certeza. Mas você virar ídolo é muito mais prazeroso, como o que busca o Marco Antônio, como ele falou no request. Então, a vaga está aberta. O Clube do Remo está numa crescente. Tem muito a melhorar, muito mesmo. Peças vão chegar, com certeza. Mas eu gostei do que vi. Gostei do que vi porque tanto quando você está na alta, né, você soube lidar com o jogo. Quando você sofre o gol, você soube lidar com o jogo e fazer a virada. Quando você perde um atleta, você soube lidar com o jogo e segurar até o final a vitória. Então, meus amigos, peço desde já o like de vocês. Deixa aí o comentário. Se inscrevam no canal. Tá tendo visualização, mas as inscrições, os likes é importante para o seu amigo alçar mais voo mais longe aí. Vocês sabem como funcionam as plataformas aí, né, família? A gente depende disso aí. Então, por enquanto é isso. Algo aconteça, daqui a pouco a gente volta. Valeu!